Seção 15. 30 de janeiro de 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador, eu gostaria de me desculpar por minhas perguntas estúpidas passadas e futuras devido ao fato de procurar pela introdução apropriada à investigação da lei do Uno. Nós eliminaremos as perguntas estúpidas do livro. Eu gostaria de perguntar se o uso do instrumento é uma função do tempo que usamos o instrumento ou a quantidade de informação ou o número de palavras que o instrumento fornece. Em outras palavras, eu tenho que me apressar em perguntar as questões ou eu posso tomar meu tempo para perguntar as questões? Existem duas porções na sua questão. Primeiramente, a reserva de energia vital deste instrumento, que é um produto das distorções do corpo, da mente e do espírito, nos vários complexos, é a chave para a extensão do tempo que nós podemos gastar usando este instrumento. Nós examinados seu grupo, quando os contatamos, pois cada um em seu grupo possui significativamente mais energia vital no complexo do corpo. Entretanto, este instrumento foi sintonizado mais apropriadamente devido às distorções dos complexos mente-corpo-espírito de sua existência nesta ilusão. Portanto, nós continuamos com este instrumento. Em segundo lugar, nós nos comunicamos em um ritmo determinado, que é dependente de nossa cuidadosa manipulação deste instrumento. Nós não podemos ser mais, como você diria, rápidos. Portanto, você pode perguntar as questões mais rapidamente, mas as respostas que temos a oferecer serão dadas em um ritmo determinado. Questionador, isto não foi exatamente o que eu quis dizer. Se me levar, digamos, 45 minutos para perguntar as questões, isto dará ao instrumento apenas 15 minutos para responder em vez de 1 hora? Ou nós poderíamos seguir por mais de 1 hora e o instrumento poderia responder mais? A energia requerida para este contato entra neste instrumento em uma função do tempo. Portanto, o tempo é o fator, como nós entendemos sua questão. Questionador, então eu poderia perguntar minhas perguntas rapidamente para que eu não reduzisse o tempo. Isto está correto? Você poderá fazer como considerar apropriado. Entretanto, nós devemos sugerir que, para obter as perguntas que você deseja, talvez exija que você invista mais do que você experiencia como tempo. Apesar de você perder o tempo da pergunta, você ganhará, no entanto, na especificidade da resposta, como nós muitas vezes, no passado, necessitamos de esclarecimento sobre questões rapidamente formuladas. Questionador, obrigado. A primeira questão é: por que o envelhecimento rápido ocorre neste planeta? O envelhecimento rápido ocorre neste planeta de terceira densidade devido ao desequilíbrio corrente do complexo de rede receptora na porção etérica do campo de energia deste planeta. As distorções forma-pensamento de suas pessoas fizeram com que os fluxos de energia entrassem na atmosfera magnética planetária, se você fosse nomear esta rede de padrões de energia, de tal forma que os fluxos apropriados não estão corretamente imbuídos de vibrações equilibradas de luz, amor do, digamos, nível cósmico deste octavo de existência. Questionador, eu suponho corretamente ao presumir que uma de suas tentativas de servir este planeta foi ajudar a população deste planeta a compreender mais plenamente e praticar a lei do Uno, de forma que este envelhecimento rápido, pudesse ser transformado em um envelhecimento normal. Você presume corretamente a um grande nível. Questionador, então, seria muito benéfico para as pessoas deste planeta, na prática da lei do Uno, aprender formas de servir. Estou correto? Você está correto. Se você observar aqueles orientados através de um complexo de distorção experiencial da vida, desde próximo ao início dessa experiência, você observará uma relativa jovialidade, como você a chama, em sua aparência. Questionador, qual é o maior serviço que nossa população, neste planeta, poderia realizar individualmente? Existe apenas um serviço. A lei é Uno. A oferta de si ao Criador é o maior serviço, a unidade, a nascente. A entidade que busca o Uno Criador tem inteligência infinita. A partir desta busca, desta oferta, uma grande multiplicidade de oportunidades evoluirão, dependendo das distorções do complexo mente-corpo-espírito, com relação aos vários aspectos ilusórios ou centros de energia dos vários complexos de sua ilusão. Assim, alguns se tornam curandeiros, alguns trabalhadores, alguns professores e assim por diante.
Questionador: se uma entidade estivesse perfeitamente balanceada neste planeta com relação à lei do Uno, ela seria submetida ao processo de envelhecimento. Uma entidade perfeitamente balanceada se tornaria cansada em vez de visivelmente idosa. As lições sendo aprendidas, a entidade partiria. Entretanto, isto é apropriado e é uma forma de envelhecimento que suas pessoas não experimentam. O entendimento vem lentamente, o complexo do corpo se decompondo mais rapidamente. Questionador: você poderia falar um pouco sobre a definição da palavra balanceamento como a estamos usando? Imagine, se você desejar, o Uno infinito. Você não tem imagens. Então, o processo começa. Amor, criando luz, se tornando amor-luz, flui para a esfera planetária de acordo com a rede eletromagnética de pontos ou ligações de entrada. Estes fluxos são então disponibilizados para o indivíduo que, como o planeta, é uma rede de campos de energia eletromagnética com pontos ou ligações de entrada. Em um indivíduo balanceado, cada centro de energia está balanceado e funcionando brilhante e completamente. Os bloqueios de sua esfera planetária causam alguma distorção da energia inteligente. Os bloqueios do complexo mente-corpo-espírito distorcem ou desequilibram ainda mais esta energia. Existe uma energia. Ela pode ser entendida como amor-luz ou luz-amor ou energia inteligente. Questionador: estou correto ao presumir que um dos bloqueios de um complexo mente-corpo-espírito poderia ser devido a um desequilíbrio do, digamos, ego, e isto poderia ser balanceado usando, digamos, um balanceamento de merecimento-desmerecimento. Isto está incorreto. Questionador: você poderia me dizer como se equilibra o ego? Nós não podemos trabalhar com este conceito, uma vez que está mal aplicado e entendimento não pode vir dele. Questionador: como o indivíduo pode balancear a si mesmo? Qual seria o primeiro passo? Os passos são apenas ou seja, um entendimento dos centros de energia que formam o complexo mente-corpo-espírito. O entendimento pode ser brevemente sumarizado como o seguinte. O primeiro balanceamento é de Malkuth, ou Terra, complexo de energia vibratório, chamado de complexo do raio vermelho. Um entendimento e aceitação desta energia é fundamental. O próximo complexo de energia, que pode ser bloqueado, é o emocional, ou complexo pessoal, também conhecido como complexo do raio laranja. Este bloqueio geralmente será demonstrado através de excentricidades pessoais ou distorções com relação ao entendimento autoconsciente ou aceitação de si. O terceiro bloqueio remonta mais aproximadamente daquilo que você chamou de ego. É o centro do raio amarelo ou do plexo solar. Bloqueios neste centro serão geralmente manifestados como distorções na direção da manipulação do poder e outros comportamentos sociais, que dizem respeito àqueles próximos e àqueles associados ao complexo mente-corpo-espírito. Aqueles com bloqueios nestes primeiros três centros, ou ligações, de energia terão dificuldades contínuas na habilidade de buscar adiante a lei do Uno. O centro do coração, ou raio verde, é o centro que os seres de terceira densidade podem usar como trampolim, digamos, na direção da inteligência infinita. Bloqueios nessa área podem ser manifestados como dificuldades em expressar o que você poderia chamar de amor universal ou compaixão. O centro do raio azul de fluxo de energia é o centro que, pela primeira vez, flui para fora tanto como para dentro. Aqueles bloqueados nesta área podem ter dificuldades para compreender os complexos espiritualmente de sua própria entidade e mais dificuldade em expressar tais entendimentos de si. Entidades bloqueadas nesta área podem ter dificuldades em aceitar comunicação a partir de outros complexos mente-corpo-espírito. O próximo centro é o pineal ou centro do raio índico. Aqueles bloqueados neste centro podem experimentar uma redução do influxo de energia inteligente devido às manifestações que aparecem como desmerecimento. Isto é aquilo sobre o que você falou. Como você pode ver, esta é apenas uma de muitas distorções devidas aos vários pontos de influxo de energia para o complexo mente-corpo-espírito. O balanceamento do raio índigo é bem central para o tipo de trabalho que envolve o complexo do espírito, que tem seu influxo então na transformação, ou transmutação, da terceira densidade em quarta densidade, sendo o centro de energia a receber as expansões de amor-luz menos distorcidas da energia inteligente tendo, também, o potencial para a chave do portal da infinidade inteligente.
O centro remanescente de influxo de energia é simplesmente a expressão total do complexo vibratório de mente, corpo e espírito da entidade. Ele é como será, balanceado ou desbalanceado, não tem sentido neste nível de energia, pois ele dá e recebe em seu próprio balanceamento. Qualquer que seja a distorção, ela não pode ser manipulada como as outras podem e, portanto, não tem importância particular ao analisarmos o balanceamento de uma entidade. Questionador: você nos deu anteriormente alguma informação sobre o que nós deveríamos fazer para balanceamento. Existe alguma informação que nós podemos publicar agora sobre exercícios específicos ou métodos de balanceamento destes centros? Os exercícios dados para publicação vistos em comparação com o material agora dado são, no total, um bom começo. É importante permitir que cada buscador se ilumine em vez de qualquer mensageiro tentar, em linguagem, ensinar a aprender pela entidade, assim sendo professor, aprendiz e aprendiz, professor. Isto não está balanceado com sua terceira densidade. Nós aprendemos com vocês. Nós ensinamos a vocês. Então, nós ensinamos, aprendemos. Se nós aprendêssemos por vocês, isto causaria desequilíbrio na direção da distorção do livre-arbítrio. Existem outros itens de informação permissíveis. Entretanto, vocês ainda não alcançaram estes itens em suas linhas de questionamento e a nossa crença, sentimento que o questionador deve moldar este material de tal forma que seus complexos mente, corpo e espírito tenham entrada para ele. Então, nós respondemos suas questões na medida em que elas surgirem em seu complexo mental. Questionador: ontem, você declarou, a colheita é agora. Não existe, no momento, nenhuma razão para incluir esforços nestas distorções na direção da longevidade, mas em vez disso, encorajar as distorções na direção da busca do coração de cada um, pois é nisto que reside claramente o campo de energia dos raios violeta e será determinante na colheita de cada complexo mente, corpo e espírito. Você poderia nos dizer como buscar ou a melhor forma de buscar o coração do ser? Nós fornecemos a vocês esta informação em vários palavreados. Entretanto, nós podemos apenas dizer que o material para seu entendimento é o ser, o complexo mente, corpo e espírito. Vocês receberam informação sobre cura, como vocês chamam esta distorção. Esta informação pode ser vista, em um contexto mais geral, como formas de se entender o ser. O entendimento, experiência, aceitação e fusão do ser com o ser e com outros seres, finalmente, com o Criador, é o caminho para o coração do ser. Em cada parte infinitesimal de seu ser reside o Uno em todo o seu poder. Portanto, nós podemos apenas encorajar estas linhas de contemplação, sempre declarando o pré-requisito da meditação, contemplação ou prece como meios de subjetiva, objetivamente usar ou combinar vários entendimentos para aumentar o processo de busca. Sem tal método de reversão do processo analítico, não se pode integrar, em unidade, os muitos entendimentos ganhos em tal busca. Questionador: eu não pretendo perguntar a mesma questão duas vezes, mas existem algumas áreas que considero tão importantes que um maior entendimento pode ser obtido através de uma possível reformulação em outras palavras. Eu agradeço muito sua paciência. Ontem, você também mencionou que, quando não houve colheita no final do último período de 25.000 anos, havia entidades colhíveis que deveriam escolher a forma de suas entradas na quarta densidade. Você poderia nos explicar o que quis dizer com eles escolherão a maneira de suas entradas na quarta densidade? Estes pastores, ou, como alguns já os chamaram, a raça anciã, devem escolher o tempo e espaço de sua partida. É improvável que eles partam antes que seus outros seres sejam também colhíveis. Questionador: o que você quer dizer com seus outros seres sejam também colhíveis? Os outros seres, com os quais estes seres se preocupam, são aqueles que não alcançaram a colheita durante o segundo ciclo maior. Questionador: você poderia me contar uma pequena parte da história do que você chama de raça anciã? A questão não está clara. Por favor, reformule-a. Questionador: eu fiz esta pergunta porque eu já ouvi sobre a raça anciã antes em um livro, Estrada para o Céu, por George Hunt Williamson, e estava imaginando se esta raça anciã era a mesma que ele falou a respeito. A questão agora se responde, pois nós falamos anteriormente da maneira da tomada de decisões que causaram estas entidades a permanecerem aqui no fechamento do segundo ciclo maior de seu atual ciclo mestre.
Existem algumas distorções nas descrições daquele conhecido como Michel. Entretanto, estas distorções têm primariamente a ver com o fato de que estas entidades não são um complexo de memória social, mas, em vez disso, um grupo de complexos de mente, corpo e espírito dedicados ao serviço. Estas entidades trabalham em conjunto, mas não são completamente unificadas, então, elas não veem completamente os pensamentos, sentimentos e motivos umas das outras. Entretanto, seus desejos de servirem são do tipo de desejo de quarta dimensão, assim as combinando no que você poderia chamar de irmandade. Questionador: por que você as chama de raça anciã? Nós as chamamos de tal forma para te familiarizar, o questionador, com suas identidades como é entendido pela distorção de seu complexo mental. Questionador: existem muitos andarilhos com esta raça anciã, ou não? Estas são entidades planetárias escolhíveis, andarilhos somente no sentido de que elas escolheram, pelo amor de quarta densidade, reencarnar imediatamente em terceira densidade em vez de procederem para a quarta densidade. Isto os torna andarilhos de um tipo, andarilhos que nunca deixaram o plano da Terra devido a seu livre-arbítrio e não devido a seu nível vibracional. Questionador: bem, no material de ontem, você declarou nós oferecemos a lei do Uno, a resolução dos paradoxos. Você também mencionou anteriormente que o primeiro paradoxo, ou a primeira distorção, eu quis dizer, era a distorção do livre-arbítrio. Você poderia me dizer se existe uma sequência? Existe uma primeira, segunda, terceira, quarta distorção da lei do Uno. Apenas até um certo ponto limitado. Após este ponto, a multiplicidade das distorções são iguais umas às outras. A primeira distorção, livre-arbítrio, encontra foco. Esta é a segunda distorção conhecida por vocês como Logos, o princípio criativo ou amor. Esta energia inteligente então cria uma distorção conhecida como luz. A partir destas três distorções vêm muitas hierarquias de distorções, cada uma tendo seus próprios paradoxos para serem sintetizados, nenhuma sendo mais importante que as demais. Questionador: você também disse que oferece a lei do Uno, que é o balanceamento do amor-luz e luz-amor. Existe alguma diferença entre amor-luz e luz-amor? Esta será a questão final deste tempo e espaço. Existe a mesma diferença entre amor-luz e luz-amor do que ensinar aprendendo e aprender ensinando. Amor-luz é o capacitor, o poder, o fornecedor de energia. Luz-amor é a manifestação que ocorre quando a luz é impressa com amor. Questionador: existe mais algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável? Podemos ter outra sessão hoje? Este instrumento requer uma certa quantidade de manipulação do físico, ou complexo do corpo, devido a uma rigidez. Além disso, tudo está bem, as energias estão balanceadas. Existe uma pequena distorção na energia mental deste instrumento devido à preocupação com um ser amado, como você chamaria. Isto está apenas ligeiramente abaixando as energias vitais do instrumento. Feita a manipulação, este instrumento estará bem para outro trabalho. Questionador: por manipulação, você quer dizer que ela deveria fazer uma caminhada ou deveríamos esfregar suas costas? Eu sou o Nós nos referíamos à última. O entendimento deve ser acrescentado que esta manipulação deve ser feita por alguém em harmonia com a entidade. Existe mais alguma pergunta breve antes de deixarmos este instrumento? Questionador: seria possível para você nos dizer alguma coisa sobre o que, já que somos andarilhos, alguma coisa sobre nossa densidade prévia, de qual densidade nós viemos? Eu examino cada e considero aceitável compartilhar essa informação. Os andarilhos neste trabalho são de duas densidades, uma da densidade do 5, ou seja, da luz, uma da densidade do amor-luz, ou unidade. Expressar a identidade de quem veio de qual densidade, nós observamos ser um infringimento sobre o livre-arbítrio de cada um. Portanto, nós simplesmente declaramos as duas densidades, ambas as quais são harmoniosamente orientadas na direção do trabalho em conjunto. Eu sou o Eu os deixo no amor e na luz do infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.